Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo, eu sou proprietário do canal Digo Duque e hoje eu vou gravar um videozinho pra vocês que vai ser um videozão, porque uma vez eu tava conversando com um colega meu e aí eu falei pra ele, cara, a gente estuda a vida inteira e no final das contas a gente acaba não virando professor, né? Pra repassar um pouco desse conhecimento que a gente tem, passa bastante desse conhecimento pros nossos filhos, mas hoje a gente tem uma ferramenta muito legal que se chama YouTube. Apesar dele não pagar nada pra gente, é uma forma de que nós deixemos aí essas informações gravadas para a posteridade, né? Então, para quem tiver interesse em adquirir esse conhecimento, então eu vou falar um pouquinho de tudo que eu aprendi até hoje sobre injeção eletrônica, mecânica. Tudo bom, professor? E aí, vou falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto que a gente está acabando de montar aqui, acabando de acertar. Já está montadinho, faltam alguns detalhes. E aí eu quero deixar esse vídeo para vocês aqui, que vai ser um vídeo que eu vou falar tudo sobre injeção eletrônica. Basicamente tudo, acerto, falar sobre especificações técnicas, funções de sensores, como você reprogramar, como você mapear, como você fazer mapa básico, como você consegue entender de forma fácil todas as informações. Então, cara, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar o like. É uma forma de deixar todo esse conhecimento que eu adquiri aí durante décadas, trabalhando com isso, estudando, pesquisando muito, fazendo na prática acerto, instalação, adaptação, estudando muito sobre sensores. Então, esse vídeo vai ficar muito bom. Já começou a assistir esse vídeo? Já faça aí uma programação, pausa o vídeo, porque vai ser um vídeo longo, mas vai ser um vídeo completo. Você vai aprender tudo sobre injeção eletrônica, de uma forma simples, é claro, nesse vídeo aqui, tá? Então, falando um pouquinho sobre esse projeto, esse aqui é um projeto HC, ele é um Chevette Turbo, que já era turbo carburado. O carburador, ele tem muitas limitações, ele não consegue, entre aspas, alterar a quantidade de combustível que é injetado ali, somente com alteração de algumas coisas que a gente faz aí, algumas adaptações mecânicas que não ficam eficientes, tá? Então o carro fica bem limitado, que é a forma com que se trabalhava há 30 anos atrás, certo? De 20 anos para cá, praticamente não se vê mais falar em carburador, é tudo injetado, até os carros antigos, que é o caso desse. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui de como foi esse projeto. Bora lá. Falar também para vocês um pouquinho do local que eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no campus na Universidade Federal de São Carlos, que é onde eu estudo. Eu faço curso técnico de manutenção de aeronaves aqui no Instituto Federal de São Carlos. Ali é a cidade de São Carlos ao fundo. Um local onde você adquire muito conhecimento. Acabou de passar um professor aqui, o professor é doutorado, mestrado, ele é especialista, engenheiro de materiais, especialista em materiais compósitos, tá ok? Tenho aula com ele e é um lugar onde você adquire muito conhecimento, é absurdo. Meu filho nesse momento tá lá estudando, que ele também faz manutenção de aeronaves, ele faz em célula, eu faço em célula, e ele faz em aviônicos, tá? Meu menino, ele sempre mexeu com eletrônica, porque a gente sempre teve comigo, né? E eu sou técnico em eletrônica, então ele acabou adquirindo bastante desse conhecimento e hoje tá aprendendo um pouco mais para ver se torna um bom profissional aí, tá? Bem, pessoal, aqui como vocês podem ver, o motorzinho OHC 1.6 com o kit turbo instalado aqui. Era um kit turbo padaria, que a gente poderia dizer, porque é só uma adaptação mecânica aqui da turbina no coletor de escapamento. E você coloca a pressurização jogando ar no carburador, certo? Porém, hoje em dia não se trabalha mais com carburação. Nós colocamos aqui um TBI de Monza, 44mm. Espera aí que estou recebendo uma ligação, desliguei. Então nós temos aqui um TBI de Monza, 44mm, é um bico só e ele já vem completo, tanto com o bico quanto o regulador de pressão e também o sensor TPS, que eu já vou falar para vocês o que é. Tá legal? Então o combustível entra e sai por essas duas mangueiras aí. O bico injetor tá lá dentro. Eu poderia abrir para vocês, mas eu tô com uma mão só aqui. Vou abrir. Não vou abrir. O bico injetor tá ali. Tem um vídeo mostrando para vocês também como é. Mas basicamente é um carburador eletrônico aí, tá? O que nós fizemos foi adaptar esse TBI no lugar do carburador, certo? Com um material compósito natural ali, que é um composto de... É um material mais conhecido como MDP, que se utiliza muito em fabricação de imóveis, tá legal? E nós estamos fazendo um teste aí
qual vai ser a resistência dele com a umidade, com calor e resistência também à compressão, certo? Porém já está aí há mais de um mês e tá de boa, sem nenhum tipo de vazamento, tá legal? Nós precisamos utilizar outro material compósito aí, que nada mais é do que o Durepox, para poder fazer essa adaptação da mufla, que era do carburador, para podermos adaptar aí e colocar no caso do TBI. Vocês podem ver aí entre o TBI e a mufla tem o material compósito, que é o Durepox. E também ele é um material que resiste bem, esse aí já é bem... Ele já é bem... É bem difundida essa informação, que ele resiste à temperatura, enfim, ele fica bem rígido ali, não tem nenhum tipo de vazamento. Então estamos aí com as adaptações mecânicas, tá legal? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu não sei se eu consigo dar zoom, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Consegui, ó. Ali tem um LED, tá vendo um LED aí, ó? Esse LED é o que faz a conversão do sinal analógico para digital. Então eu estou utilizando aqui esse LED para captar o sinal e mandar para a central de injeção. A ignição ela está captando o sinal analógico, normalmente, que manda para essa central de ignição, que gerencia a centelha, e aí tem o distribuidor normal. Então a ignição ela é original, trabalha como se fosse o carburado, porém aquele LED ali faz o trabalho de enviar o sinal, quadradar o sinal, entre aspas, e a central conseguir enxergar esse sinal como um sensor Hall. Então eu trabalho aqui com a injeção programável, entendendo esse sinal como se fosse um sensor Hall de 4 pontos, de 4 fases, tá legal? Aqui nós temos um sensor MAP, que é o sensor de pressão absoluta, que vem aqui do coletor de admissão. Nós optamos por pegar ele aí diretamente do coletor, da mangueira que vai para o servo freio. Isso não é um hidrovácuo, tá? Hidrovácuo é outra coisa. Isso é um servo freio. O hidrovácuo era uma coisa que existia antigamente, que tinha uma bomba de vácuo nos caminhões, que gerava um vácuo e ele atuava nos freios, tá? Isso aqui é um servo freio. Ele utiliza um pouco desse vácuo que existe aqui no coletor de admissão para auxiliar no freio. Então ele é um servo, porque ajuda, né? E não é um hidrovácuo, tá legal? Aí nós temos o sensor MAP. Esse sensor MAP é um sensor híbrido, ele também tem sensor de temperatura do ar. Nós estamos utilizando para enganar a nossa injeção, porque eu não coloquei nenhum sensor de temperatura da água ainda, tá? Por isso que eu falo, o projeto ainda está em término, fase de término aqui, mas já está andando maravilhosamente bem, o carro está muito forte. O carro injetado ele deixa de ter degraus na aceleração, degraus no funcionamento, fica um carro estável, fica um carro progressivo, fica um carro econômico, não tem nem o que falar. Virou outro carro, parece que eu tirei aqui um motor antigo e coloquei um motor novo com toda uma central, com todo um aparato técnico para que ele fique dessa forma. Então, sem mais delongas, vamos lá para dentro. Vou mostrar para vocês a central de injeção. Nesse caso aqui nós estamos utilizando uma Pandu, certo? É uma Pandu simples. Eu não sei explicar para vocês se essa Pandu ela é a mais simples que existia na época, mas é uma mais simples que existe hoje, certo? Porque as de hoje em dia, você tem uma tela TFT, com todas as informações animadas aqui, e nesse caso nós não temos. Nós temos uma injeção programável, onde você faz toda a programação aqui por meio desses botões e pelas informações que te apresenta aqui no display. Tá legal? Mecanicamente, quais as informações que nós temos aqui? Pressão da turbina e pressão de combustível. Porém, esse manômetro de pressão de combustível aqui, ele tá meio bololô, porque eu preciso fazer uma alteração na minha linha de combustível. Agora, como ele tá realmente vindo muita potência, eu preciso melhorar o meu retorno de combustível e a minha captação de combustível lá no tanque. Posição da bomba, eu preciso alterar algumas coisas para que dê conta de alimentar. Antes eu não tinha no carburado, porque no carburado estava bem limitado. Hoje eu tenho essa deficiência e então esse manômetro está aí temporariamente. Mas aqui a gente precisa ter, obrigatoriamente, para trabalhar com carro turbo, você obrigatoriamente vai precisar ter os dois. Porque a pressão do combustível, ela tem que subir assim como progressivamente, assim como sobe a temperatura da turbina. Por que isso?
Porque como vocês viram lá na frente, o meu TBI ele virou uma panela de pressão. Então eu jogo pressão ali. Essa pressão, ela vai afetar a pressão que o combustível está sendo injetado ali pelo bico. Então se eu estou trabalhando com o bico com 2 bar de pressão, pulsando com 2 bar de pressão, e colocar 2 bar de pressão de ar, as duas pressões vão se anular. Isso eu estou dando exemplo. Então o que eu preciso fazer? Se eu trabalho com 2 bar de pressão de combustível e eu coloco meio bar de pressão de turbo, eu preciso que essa minha pressão suba para 2,5 para compensar a pressão de ar que está sendo jogada ali em cima. Entendeu aí? Então basicamente é isso aí. Como eu disse para vocês, esse vídeo vai ser bem simples, as explicações vão ser simples, mas de uma forma que você consiga entender aí, tá? Isso tudo é conhecimento adquirido com o tempo, com o trabalho, enfim. Ligando aqui a nossa central de injeção, ela tem uns parâmetros que são captados ali dos sensores. E basicamente, quais os sensores que você precisa ter para injetar um motor antigo ou um motor qualquer? Quais os sensores que você precisa ter? Primeiramente, o sensor de rotação, que no nosso caso aqui, a rotação está sendo captada lá do distribuidor. Porém, se você não fizer isso, você precisa ter uma roda fônica com um sensor de rotação. Tá legal? E aí você tem diversos tipos de sensor de rotação. Você pode escolher o que é melhor para você. O mais usado é o 60-2, porque ele tem 58 dentes, porém a polia completa, a volta completa é como se tivesse 60 dentes, mas eles tiram 2 para que você saiba a fase dessa polia, tá legal? Quando ela chega no ponto onde você deu 360 graus a volta ali na polia, por isso tem esses 2 dentes a menos. Então é 60-2, 58 dentes ao todo, tá legal? Essa é a mais usada. Então você precisa ter um sensor de rotação, né? Com uma polia, enfim. Você precisa ter o bico injetor, que é elétrico também, você vai ter que adicionar. Você precisa ter lá o sensor TPS, que é o de posição da borboleta. Então, quando você acelera aqui, quando você pisa no acelerador, vai acionar um cabo, que vai acionar um eixo, que vai abrir uma borboleta. Essa borboleta, ela controla a quantidade de ar que vai entrar no seu motor. Como a injeção vai saber disso? Por meio de um sensor que vai indicar para ela quantos por cento de borboleta você está abrindo. Tá legal? Ela vai utilizar esse valor também para calcular a quantidade de combustível. Tudo bem? Você tem também parâmetros aqui que você pode adicionar ou tirar combustível de acordo com essa abertura, certo? Então, se você tiver com a borboleta pouco aberta e estiver sendo injetada muito combustível, o carro vai ficar gordo, vai começar a ficar irregular o funcionamento, você diminui um pouco essa quantidade de combustível de acordo com essa posição da borboleta. Então esse é um sensor estritamente necessário. Funciona assim? Funciona, mas não fica legal, tá? Outro sensor é o sensor MAP, que é aquele sensor de pressão absoluta, certo? Ele nada mais é do que um sensor de pressão que ele vai, na maioria das vezes, trabalhar como um sensor de pressão negativa. A gente chama isso de vácuo, certo? Mas não é um vácuo. É pressão negativa. Então, o motor funcionando com a borboleta fechada ou um pouco só aberta, o motor gera um vácuo ali, porque ele está tentando puxar ar, combustível, e você está com a borboleta fechada, você está restringindo essa passagem. E entre a borboleta e o motor, as aberturas ali do cabeçote, você acaba tendo um vácuo. Esse vácuo, ele é importante que esse sensor saiba a quantidade desse vácuo, porque conforme você vai abrindo a borboleta, esse vácuo vai diminuindo, esse valor de menos alguma coisa vai chegando mais próximo a zero, e zero é o valor de pressão atmosférica, tá? Então é borboleta totalmente aberta, esse valor vai a zero. Quando você tem um motor turbinado, a turbina vai começar a jogar ar nesse lugar aí, em cima dessa borboleta, e a borboleta um pouco aberta, essa pressão já vai começar a ser positiva, acima de zero. É aí que entra o 0,1, 0,2, que a gente marca ali, tá legal? Então, esse sensor MAP, ele é muito importante e praticamente todas as informações que você vai jogar aqui de acerto são referentes ao valor que aquele sensor vai te apresentar, tá legal? Então, esses valores são muito importantes que você entenda. E outra coisa que você precisa entender também é o seguinte, um motor em marcha lenta, ele fica entre 0,8 e 0,7 de pressão negativa, tá? De MAP.
entre 0,8 e 0,7. Conforme você vai abrindo essa borboleta, esses valores vão aumentando 0,7, 0,6, 0,5 até 0. Para um carro aspirado, você vai trabalhar até 0, que é a borboleta totalmente aberta. E aí você vai fazer esse acerto até 0 e praticamente em 0 você vai estar aí 100, mais de 100% de bico aberto. Vocês vão ver aqui que nessa central aqui consegue trabalhar com 120, 130% de bico aberto, tá? Então nem sempre 100% é o tempo total dos bicos, tá legal? Até na Mega Skirt eu consegui acertar mais de 100%, porque, enfim, são parâmetros, são acertos, entra uma parte de engenharia eletrônica aí, enfim, cálculos matemáticos que a central vai fazer. Então ela vai te indicar qual é o máximo de tempo que esse bico consegue ficar aberto, de acordo com os parâmetros que você vai apresentar para ela também, tá? Você consegue acertar aqui o tempo que esse bico satura, enfim, você consegue indicar para essa central aqui vários valores que a central vai entender como o seu bico está trabalhando, tá legal? A gente já falou de MAP, TPS, sensor de temperatura. A gente vai ter 2 sensores de temperatura básicos. Temperatura da água, que é onde você vai fazer o acerto do seu carro frio, conforme ele for esquentando, até a temperatura normal de trabalho, quente, tá legal? E essa informação é muito importante por quê? Porque quando você der partida no seu carro de manhã, ele vai injetar uma quantidade maior de combustível, porque o seu motor está frio. E conforme ele for esquentando, você vai diminuindo essa quantidade de combustível que vai ser injetada até ficar na quantidade ideal de trabalho, certo? E também quando ele tem sobreaquecimento, você pode aumentar um pouco essa quantidade de combustível injetada, porque tem outro porém. O combustível que é injetado na câmara de combustão, ele ajuda a refrigerar esse motor, tá? E de uma forma bem eficiente. Tanto que se você tiver, quanto mais pobre a mistura, mais você vai sentir que o seu motor está esquentando. Esse é um dos sintomas que você vai utilizar também para acerto, tá legal? Tá na rodovia, carro turbo, motorzão chegando lá perto de 90, 100 graus, você percebeu que o carro está muito quente, você já entende isso, que a sua mistura está muito pobre, você consegue aumentar também, como no nosso caso, que nós não temos uma sonda. Nós não temos sonda lambda instalada aqui, que é um outro sensor também que você tem que instalar, e ele vai te indicar a quantidade de oxigênio que está sendo expelida ali pelo seu motor, e ele faz um cálculo e te diz se a sua mistura está pobre, ideal ou rica, tá legal? Temos 2 tipos de sensor, hoje deve ter mais, né? Mas nós temos basicamente 2 tipos, o Narrow e o Wide. O Wide, ele faz uma leitura em tempo real, com vários valores para você. Você consegue dissecar esses valores e saber se ela está muito, pouco, médio, mais ou menos, muito rica, enfim. Ele é um valor mais completo. E a Narrow, que é normalmente a que vem nos carros de fábrica, ela só te indica se está pobre, ideal ou rica. Então, basicamente, ela trabalha com um valor mais estreito, tá legal? Você não consegue ter uma leitura muito precisa, tudo bem? Nós já falamos de MAP, TPS, temperatura. Se eu lembrar de mais algum, a gente fala aqui. Mas basicamente são esses, tá legal? Podemos ter também, no caso de carros originais, e nesse caso eu desabilitei, mas pode-se ter também, um atuador de marcha lenta, que nada mais é do que um motor de passo, que ele mecanicamente vai abrindo um pouco mais de ar para esse motor, mesmo com a borboleta totalmente fechada, tá legal? Os carros originais trabalham assim, por isso que quando você dá partida, o carro às vezes está um pouco mais acelerado, e conforme você vai deixando o motor mesmo parado, o carro, ele vai diminuindo a rotação. Porque esse sensor ele faz esse trabalho, tá? De aumentar um pouco o giro até o motor chegar na temperatura ideal. E esse valor ele vai variando conforme a temperatura vai aumentando. Tá legal? Vamos lá para a nossa central então. A nossa central aqui ela está atualmente ligada. Como eu vou mudar minha bomba de lugar, ela está lá na frente, ela vai parar lá atrás, perto do tanque. Então ela está ligada 100% do tempo, então não estranhe. Porque como esse carro ele tinha a bomba, no caso, carburado, eu não tinha uma central para controlar o tempo que ela fica ligada. Então ela fica ligada todo o tempo, enquanto você vira a chave está ligada, a bomba está ligada. Mas essa central ela gerencia isso e a gente precisa ligar, ainda não liguei, tá? Você precisa fazer isso porque virou a chave de ignição, ligou a chave de ignição e não deu partida no carro, o carro não está funcionando,
dentro de alguns segundos ela desliga a bomba. Isso é importante para no caso de o motor morrer, no caso de você bater o carro. Aconteceu uma colisão, dentro de alguns segundos o motor desligado, ela desliga a bomba para que não fique, se estourar alguma mangueira, não fique jogando combustível no motor quente, enfim, tá? Em cima de você, dentro do carro. Então esse é um dispositivo de segurança, tá? Nós não fizemos ainda porque o carro está sendo concluída ainda a instalação. Aqui nós temos algumas informações de monitoramento. O nosso sensor MAP, eu tenho aquele sensor MAP ali, e ele é de um caminhãozinho. Como eu precisava de um sensor MAP que já faça a medida da pressão positiva, porque no nosso caso é turbo, então eu tive que adicionar esse sensor que ele é de carro turbo. Mas normalmente você não vai ter esse problema, porque a sua central de injeção, tanto a Fueltech quanto quais as outras? São várias. A Ingepro são várias. Elas já vêm com esse sensor MAP integrado. Então você só pega um tubinho lá, que vem lá do coletor de admissão, e engata ele aqui, e essa central já vai ter a capacidade de fazer essa leitura. No nosso caso não, essa daqui não tem. Então eu precisei instalar um lá e fazer essa programação aqui. Então ele está fazendo uma leitura errônea. Ele está me dando um valor errado, porém a leitura está certa. Então ele consegue fazer a leitura de pressão, conforme ela vai variando, e eu consigo fazer o acerto do meu mapa aqui, independente do valor que ela está me dando, tá? Eu só preciso entender que aquele valor, naquele momento, eu preciso injetar uma quantidade de combustível. Aí eu vou navegar aqui e vou programar essa injeção para a leitura que ele está fazendo. Certo? Então nós temos aqui o TPS, como vocês podem ver aqui, ó, 0%. Conforme eu vou acionando o meu acelerador, ele vai indicando qual é a abertura que ele está sendo feito. Tá legal? Vamos lá para as primeiras configurações que você vai fazer aqui. Tá legal? Eu vou dar partida. Bem, aqui nós estamos no lugar onde você vai fazer a regulagem da sua injeção de combustível de acordo com o valor de MAP que está te apresentando, tá legal? Esse valor aqui era para estar próximo de 0,708. Aqui no meu caso ele está no mínimo possível, quer dizer, a quantidade maior de vácuo que aquele sensor ele faz a leitura, tá? Então ele está -1. Isso é ruim para mim? Nesse momento não, porque eu tenho se ele está bem próximo aqui do valor no valor mínimo que essa central consegue gerenciar, quando eu acelero eu tenho uma gama maior de valores para poder estar fazendo esse ajuste, tá legal? Então quando eu acelero aqui, eu abro a borboleta, o que acontece com esse valor? Ele vai subir de -1, ele vai para -0,8, -0,7, -0,6. Então conforme eu acelero, eu abro a borboleta, esse valor ele sobe um pouco, mas é bem pouco, tá? Porque o motor está girando sem carga. Então eu precisaria estar pondo carga nesse motor para que ele pudesse estar variando esse valor para cima aí. Então como eu faço? Eu pego o carro, faço um primeiro acerto aqui de marcha lenta, que ele está me indicando aqui que está 0,99, então 0,1, 24. Se eu começar a colocar combustível, o motor vai engordar, ele vai começar a ficar, vai diminuir o giro, e eu vou perceber pelo barulho de escapamento que ele está engordando. Se eu começar a tirar combustível, esse motor vai, de pronto, aumentar um pouco de giro e ficar com um som um pouco mais agradável e diminuir esse valor aqui também, tá? O motor está girando mais rápido, está gerando mais vácuo, quer dizer, porque a borboleta continua fechada, e aí esse valor vai aumentando. Então, por exemplo, se você tiver com o carro 0,6 e o motor está girando gordo, e você vai começar a tirar combustível, esse motor vai aumentar o giro, e de 0,6 ele vai para 0,7, 0,8, até 0,9, entendeu? Então vamos tirar um pouco mais de combustível aqui. E o principal indício de que o motor está gordo é porque você vai aumentando os valores e ele vai mudando o barulho, mas ele não morre de pronto. Ele vai ficando irregular, ó. Tá vendo? Ó? Olha o câmbio. Ele vai ficando irregular, mas ele não morre de pronto. Isso significa que você está engordando. Quando você vai identificar que o motor está gordo? Porque você vai tirando o valor e ele não morre. Você vai tirando, até a hora que ele vai aumentar, vai estabilizar o giro, vai ficar legalzinho, até o momento que ele vai começar a querer morrer.
Aí se você for tirando, ó, ele vai chegar, ó, morreu. Ele vai morrer, ó. Se eu deixar aqui, ele fica irregular, mas ele vai morrer, ó. Aí eu tenho que colocar um pouco mais. Você tem que entender que você tem que navegar por esses valores, tá? Então se eu tava lá com 1,38, ele tava gordo, eu próximo de 1,28, ele ficou legal. Ah, eu desço um pouco mais, mas peraí, será que ele ficou legal mesmo? Vamos descer. Aí eu vou descendo, ó, 1,20, 1,16, 1,12, ó, ele começou já a ficar magro, aí eu vou aumentar. Então vamos lá, de 1,38 para 1,12, você faz mais ou menos uma média, vai, 1,24, é um valor legal. Como eu já andei com o carro, e eu gosto sempre de deixar ele um pouquinho mais gordo na marcha lenta, eu vou deixar ele com 1,28, isso é preferência, tá? Mas se você tiver com um carro que tá morrendo muito na cidade, você pode deixar ele um pouquinho mais magro, porque às vezes quando você pisa, dá uma pisada, ele dá uma engordada, a borboleta fecha e ele cai nesse valor. Como tá gordo porque você deu aquela acelerada breve, rápida, ele engordou um pouquinho, você pode deixar isso aqui um pouquinho mais magro, para poder limpar o seu coletor de admissão e não ficar com aquele excesso de combustível e a marcha lenta não ficar oscilando muito. Então você dá uma pisada a mais, tira o pé, ó, como ele ficou. Ficou legal, certo? Já voltou na marcha lenta, ficou legalzinho. Ah, saiu andando com o carro, você vem aqui e acerta o valor de 0,9, tá? Vai acertando, vai. Como você acerta isso? Você faz assim, ó, você engata a marcha, vai andando com o carro, ó. Deixa eu desembrear o carro e sair andando com ele, ó. Aí eu vou segurar aqui, ó, 0,9, ó. Eu vou pisando e seguro 0,9. E vejo, tá vendo? 0,91. E vejo quanto o carro, como o carro tá se comportando. Tá legal? Ah, não, peraí, o carro, eu pisei no acelerador, mas o carro não respondeu. Eu vou colocando combustível. Ah, eu pisei no carro, mas basicamente o que eu faço? Eu vou lá já para 0,8, 0,7, tá legal? Como esse mapa ele tá variando pouco, com 0,8 aqui eu já consigo ter uma referência boa. Saio andando com o carro e seguro o pé no 0,8, certo? Como você faz isso? Faz isso dessa forma aqui, ó. Sai com o carro, ó. Vou colocar uma terceira, ó. E vou segurar 0,8, ó. Tá vendo? 0,8 aí, ó. Tá vendo? 0,8, ó. Segurei no 0,8. O que você faz com esse 0,8? Você vem aqui e vai colocando combustível, de preferência numa avenida, de preferência até numa rodovia, sabe? Que aí você tem pega uma rodovia vicinal aí, pouco movimentada, e você consegue segurar nesse 0,8 aqui, e você consegue ir trabalhando esses valores no 0,8, até você perceber que o carro, opa, respondeu, opa, engordou. Aí você volta um pouquinho, beleza, ó, ficou estável no 0,8. Esse ponto você já trabalhou. O que você vai fazer? Vai pro 0,7. Que aí você vai ter que fazer o quê? Pisar um pouco mais, de preferência com marcha alta, terceira, quarta marcha. Ele vai te indicar também. Você vai colocando combustível, vai tirando, vai colocando, vai tirando. E aí você vai trabalhando de uma forma que você vai entender o que o seu motor está pedindo. Se é mais combustível ou se é menos combustível, certo? Feito esse ajuste aqui mais ou menos, você tem que entender que a gente tem aqui um ajuste, uma correção por RPM também, tá? Como essa correção ela vai te ajudar? Ela te ajuda de uma forma que você vai, mesmo com o pé fixo em um valor de MAP, o motor ele tem um comportamento diferente dependendo da rotação, tá? Basicamente o que eu faço aqui, ó, eu costumo dar uma engordada aqui 1.000, 1.250, 1.500 RPM, por quê? Porque foi uma faixa de rotação que eu senti que na cidade eu coloco o pé, travo o pé numa posição, o MAP fica travado numa posição, o TPS fica travado em uma posição, mas ele sente um pouco de falta de combustível ali que a central não coloca. Para isso que você tem esse ajuste. Você vai colocar combustível aqui em algumas faixas de rotação e vai tirar também em algumas faixas de rotação que você vai sentir, por exemplo, lá em 2.500 RPM, você está na rodovia, MAP travado, TPS travado, rotação travada, mas a injeção está muito gorda. Você vai lá em 2.500 RPM e tira um pouquinho de combustível. Você vai fazer com que seu carro fique mais econômico na rodovia, trabalhando essa injeção por rotação, tá? Então basicamente é isso que você vai fazer aqui. Aí temos aqui também a correção por MAP TPS. Basicamente essa correção aqui vai ser por TPS da seguinte maneira: quando você afunda o pé, você coloca lá
no meu caso aqui 60% de TPS, a borboleta aberta 60%, o motor já está com bastante carga, já está com bastante combustível, mas eu precisei mesmo assim dar uma engordadinha aqui no final, 80%. Na verdade eu preciso alterar esses valores, eu já alterei, mas acho que eu não salvei. Então aqui, com 30% de TPS, 40% de TPS, eu precisaria estar com 20% a mais de combustível, porque essa borboleta é muito grande, o coletor de admissão ele é muito pequeno. Então são valores que você vai entender de que, por exemplo, quando o motor ele é multiponto, é uma coisa que eu preciso falar para vocês também para que vocês entendam. Quando o motor ele é multiponto e a borboleta é muito grande e ela está longe dos bicos, da entrada do cabeçote, você tem ali um coletor de admissão que ele tem grande volume de ar. Para quê? Para quando você abrir essa borboleta aqui, ela ter uma quantidade de ar ali que vai ser puxada pelo motor. E isso ajuda, por isso que os motores multiponto têm isso, tá? Esse caso aqui, ele não é multiponto, ele é monoponto, mas a borboleta é muito grande. Então não tem uma quantidade de ar dentro do coletor que possa ser admitida pelo motor e o bico ele não dá conta de injetar aquela quantidade de combustível muito grande, por ser um bico só. Então eu sempre vou ter um degrau, quando eu apertar muito rápido o meu acelerador, a borboleta é muito grande, é uma característica que vai ter sempre vai ter essa característica, tá? Porém, em funcionamento, não vai dar diferença, eu consigo andar com esse carro normalmente, fazer o acerto normal, mas eu não vou ter aquela aceleração rápida, ela não vai dar conta, mesmo eu ajustando aqui a aceleração rápida em valores enormes, ela não vai dar conta, ou ela vai engordar muito ou ela vai deixar um buraco. Esse buraco ele sempre vai ter, sempre vai ser uma característica desse motor para essa instalação que eu fiz, que foi uma adaptação, tá legal? Para isso eu precisaria ter, sei lá, outro bico? Também não teria como, tá? Não ficaria legal. Então assim, por isso que existe aquela quantidade maior de ar entre a borboleta e a entrada do cabeçote, tá? Para que não ocorra isso no seu carro moderno, tá? Tem coletores de admissão que são enormes, dão uma volta, né? Faz um caracol. No da minha Audi V6, vocês viram? É uma quantidade enorme de ar ali. Tem 3, 4 litros de ar ali, né? Que com o vácuo ali, enfim, tá? Nesse caso nós não temos isso. Por isso nós temos um degrau ali, o que não ocorre na utilização normal do carro, na abertura progressiva e no fechamento progressivo da borboleta, não temos esse problema. Tá legal? Então vamos lá, voltando à injeção. Nós estávamos aqui já no ajuste por MAP. Temperatura do ar. Provavelmente você não vai utilizar, esse valor ele varia muito pouco, tá? Conforme aumenta a temperatura do ar, o ideal seria que você injetasse um pouco menos de combustível, tá legal? Porque o ar fica menos eficiente quanto mais quente, e aí você injeta um pouco menos de combustível. Você teria que fazer essa correção aqui, certo? Mas basicamente eu nunca utilizei e consigo fazer um acerto muito bom sem utilizar esse parâmetro, tá legal? Um dos parâmetros mais importantes que você vai utilizar, principalmente se o seu carro estiver andando com álcool, que grande parte dos carros preparados hoje em dia utilizam álcool, os carros injetados utilizam álcool. Eu recomendo o álcool porque ele deixa menos depósito no motor, porque fica mais eficiente. E no caso do turbo, como esse carro é original a gasolina, você precisa trabalhar com álcool porque você vai injetar uma quantidade grande lá de mistura, tá? No geral. E aí o álcool ele trabalha de uma forma melhor porque dá menos pré-detonação, certo? Então, onde nós estávamos? Volta lá. Temperatura do motor, tá? Então essa aqui é a temperatura que você vai utilizar, os parâmetros que você vai utilizar para acertar a injeção sua de combustível de acordo com o que o seu motor vai aquecendo, certo? Nós temos aqui uns valores que foi o próprio mapa padrão que foi gerado pela injeção. Ele já deixou uns valores aqui, a gente não alterou. Por quê? Porque eu não trabalho esses valores, porque eu não tenho sensor ainda de temperatura da água. Mas o que você vai fazer? Basicamente você vai pegar a temperatura do seu motor frio, 10 graus, né? Até 0 grau, se for região muito fria. Mas normalmente você começa aqui de 10 graus Celsius.
E aí você faz um acerto no seu carro quando você dá a partida de manhã, que ele tiver frio, próxima à temperatura que está indicando aqui, ó. No momento meu carro está a 61 graus, que é aquele sensor de temperatura do ar que nós deixamos funcionando como sensor de temperatura da água, só para não ficar esse valor vazio. Daquele sensor MAP híbrido, ele tá lá, então eu liguei. Mas aí o que você vai fazer? Ah, beleza, meu carro tá com 20 graus. Você vai lá e acerta o combustível de acordo com o funcionamento do motor. Ah, tem uma sonda lambda? Você vai acompanhar a mistura do motor. Não tem uma sonda lambda? Você vai ter que ir andando com o carro. E assim como eu faço, você vai ter que ir sentindo o carro, o funcionamento. Opa, tem muito combustível? Tem pouco combustível? Ah, tá engasgando muito? Vai pondo combustível. Opa, parou de engasgar. Ah, comecei a aumentar a quantidade de combustível, engasgou de novo. Volta naquele parâmetro, grava. E você vai conseguir acertar o seu carro dessa maneira, tá legal? Até você chegar à temperatura ideal de trabalho. Ó, 60 graus aqui, ele tá trabalhando com 6, a mais 6 aqui. Mas o meu mapa foi acertado já com esse parâmetro. Não adianta eu mudar isso aqui, que eu vou estragar meu mapa lá atrás. Essa configuração, ela vai alterar todos os parâmetros que você tem pré-programados. Então você acerta o seu carro à temperatura normal, de funcionamento de trabalho, lá em 80, 90 graus, você acerta. Aí depois que você fez todo o acerto do carro, que o carro tá belezinha, é que você vai acertar a sua temperatura de funcionamento de acordo com a temperatura do motor aqui, frio, tá legal? Então primeiro você faz um acerto quente, para depois fazer um acerto frio. Não existe você fazer um acerto frio, com o carro frio, e depois querer alterar o valor quente, tá? É o contrário. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Por tensão da bateria, galera, eu raramente utilizo esse parâmetro, tá? Raramente utilizo, ó. Minha bateria com o carro tá com a chave ligada, ó, ignição ligada, a bomba em funcionamento, tá quase em 12 volts, tá? Então raramente isso aqui vai chegar em 9 volts, entendeu? Eu costumo zerar todas essas informações aqui, mas como tá no mapa padrão aqui e ela só tá me dando 0,12 milissegundos, né? De alteração aqui, ó, 32 milissegundos, então eu deixo do jeito que tá. Mas dificilmente você vai mexer nisso também, tá legal? Partida do motor. A partida do motor normalmente vai ser a quantidade de combustível que você está injetando. Aqui nós temos motor frio e motor quente. Você vai acertar a sua partida frio aqui, certo? Normalmente isso aqui eu costumo colocar 100% da partida quente. Então, se o seu carro está injetando na partida frio 1 milissegundo, você vai colocar 2 na partida frio, certo? Basicamente é isso. Aí depois você vai acertando com o tempo, tá legal? Partida aqui abaixo de 500 RPM. Essa Pandu é muito melhor do que a da Fueltech, justamente por isso. Porque aqui eu tenho um acerto de partida e eu consigo... Ela não vai entrar em injeção de partida. Ó, eu posso colocar até menos aqui, ó, tá? O ideal é que eu deixe menos mesmo. Por exemplo, eu deixo 400 RPM. Por que isso? Porque quando eu estiver passando uma lombada em terceira marcha, o giro do meu motor vai descer e chegar próximo de 600 RPM. Quando ele chegar próximo de 600 RPM, a minha Fueltech vai injetar injeção de partida. É uma porcaria. E nesse caso aqui eu posso configurar. Ele só vai injetar essa quantidade de combustível de injeção de partida abaixo de 400 RPM. Isso é espetacular, tá? Então, é assim que você ajusta essa quantidade de combustível. Aqui nós só estamos utilizando um bico, então é só o banco A. Lenta especial. Essa lenta é para que você deixe um acerto de injeção de combustível, certo? Para, independente de MAP, TPS, independente de tudo. Aqui ela tem um trabalho de lenta que ele vai fazer, olha lá, tá vendo? Abaixo de 2%. Então, ele tem uma lenta aqui, posso até diminuir esse valor para 1100 RPM. Eu não tinha feito isso, tá? Aqui no nosso caso está desligado, o que eu vou fazer? Eu vou ativar o banco de bicos A mais B, tá? Então eu acabei de ativar a nossa lente especial. Ela vai trabalhar uma lenta independente de MAP, TPS, tá? Então isso é importante também, na Fueltech não tem isso, tá legal? Vamos lá, lente especial, aceleração rápida. Esse ajuste é o ajuste que você vai fazer, que nos carburadores ele tem um injetor de rápida, que é mecânico. Ele tem uma... Deixa eu salvar isso aqui, vou explicar para vocês como funciona primeiro, para eu poder desligar a bateria. Então no carburador, ele tem um esguichinho. Conforme você
Sabe antigamente quando chegava a falar assim, não, pra você ligar seu Fusca, você dá 10 bombadas no acelerador e dá partida. Porque cada vez que você atua no acelerador, quando a borboleta abre, ele dava uma esguichadinha de combustível para compensar a abertura repentina da borboleta, até o movimento do ar passar pelo difusor, pelo venturi e puxar o combustível, você estava injetando uma quantidade de combustível para o carro não ter aquele degrau, fazer pp, entendeu? Então, esse é o injetor de rápida, que nós acertamos aqui na injeção eletrônica. Você tem um acerto para fazer isso também. A minha borboleta é grande, eu coloquei 2 milissegundos, mas ainda não cheguei num acordo com esse acerto aqui, tá? Porque a minha borboleta é muito grande, então entra muito combustível, o carro acaba dando uma... Se eu pisar muito abruptamente, o carro acaba dando uma engasgadinha, certo? Mas você vai entender que é só quando você abrir que ele vai fazer um pp e já vai voltar ao funcionamento normal, tá? É assim que você entende que o seu carro está precisando de combustível na aceleração rápida. Aí você acerta todos os parâmetros aqui, ó. A quantidade de combustível, quando o TPS variar 12%, que é a variação do TPS no caso, se você variar de, por exemplo, de 0 para 10, você variou uma quantidade de porcentagem, tá? Isso é a variação. No meu caso aqui, eu deixei bem baixo, você pode ir aumentando, diminuindo, conforme a sua necessidade, tá ok? Então você vai acertando esses valores e vai entendendo qual a diferença que está dando no funcionamento, tá legal? Isso todas as injeções têm, tudo bem? Isso é padrão, tá legal? Você pode colocar acima de quantos mil giros, de qual giro ele vai entrar também, tá? Porque às vezes em baixo giro isso atrapalha um pouco. Vou deixar aqui acima de 700 RPM para que ele possa entrar em baixo giro também, tá legal? E aí abaixo D é porque às vezes em alto giro você não precisa disso. Os bicos, o banco de bicos que ele vai trabalhar. Aqui o cutoff. O cutoff é uma ferramenta muito importante para você limpar o seu coletor de admissão e para que você tenha economia. O que é o cutoff? Tá andando com o carro na rodovia, numa subida, tá acelerando o carro tá tendo carga. Quando chega na descida, o que você faz? Você tira o pé do acelerador. Tirou o pé do acelerador, TPS 0%, ele vai cortar a injeção de combustível. Aí vocês vão ver aqui como funciona. Tá ligado? Acima de 1000 RPM, por que você pode ajustar isso? Porque às vezes na cidade, você vai passar na lombada, você tira o pé e ele vai dar um degrau, vai fazer vai dar uma cabeçada. Então você pode mudar esse giro de atuação, tá legal? Outra coisa importante, o tempo de atuação no acelerador. Então, por exemplo, quantos segundos após a borboleta, o TPS em 0, ele vai entrar? Eu costumo deixar em 1. Aqui eu deixei em 0,8, mas você pode deixar em 1. Ó, você pode deixar em 1 segundo. É bem interessante. Nos carros originais você percebe isso. Principalmente quando tá com escapamento esportivo. Você tá acelerando, você tira o pé, o carro faz... Ele dá... Você consegue sentir esse degrau, tá? Você percebe que isso aí é por volta de 1 segundo depois, tá? Mas aí é de sua preferência e de acordo com o que você tá sentindo do carro. Tá legal? Que mais? É só isso que você acerta, o tempo e quando ele entra. Aqui a sonda, você vai acertar o acerto que ela vai fazer, a atuação que ela vai ter na sua injeção. Na maioria das vezes você vai deixar esse ajuste, a sonda atuando, principalmente quando você está no giro de cruzeiro, na rodovia 2.500, 3.000 RPM, e ela vai fazer um acerto pequeno, tá? De 5%, no máximo 10%, porque senão seu carro fica irregular, você começa a perceber, tá legal? Então você vai fazer o acerto do seu carro, você vai ler a sonda, vai fazer o acerto bonitinho e vai deixar ela corrigir. É bem pouco, tá? Se eu não me engano, a injeção original deixa por volta de 5, 6% de atuação da sonda no seu mapa, tá legal? Então esse valor, ele é bem pouco. Se você for mexer com isso, você já sabe que você tem que deixar pouco esse valor, tá legal? Enfim, aqui foi tudo que ela me deu. E aí nós temos aqui os mapas de ignição, tá legal? Aí no nosso caso, como nós não temos aqui uma ignição instalada, eu não vou nem navegar por aqui, porque esses valores aqui vão estar todos errados. Mas basicamente é isso. O avanço por RPM,
Eu costumo trabalhar pouco por RPM, certo? Não, desculpa, me perdoa. É um dos que mais você trabalha, certo? Ó, você vai deixar aqui no álcool, a injeção ela trabalha com avanço em marcha lenta, com avanço por volta de 12 a 15, certo? E conforme o giro vai aumentando, esse ponto vai adiantando até 30%, 40%. O Honda Fit, eu estava outro dia fazendo a leitura, ele trabalha em velocidade de cruzeiro, 3.500 giro, a 38 graus de avanço. Tá legal? Porém, quando você dá uma acelerada, esse avanço ele tem que retroceder um pouco esse ponto, ele tem que cair por volta de 15, de novo, 20 graus, para depois ir subindo progressivamente com o giro do motor novamente, tá? Então você tem um ajuste por giro do motor, por RPM, que vai variar aí, entendeu? Olha lá, de 15, 14 até 30 graus. Depois você tem esse correção por TPS, que é importante também, conforme você vai abrindo a borboleta, você também tem um atraso de ponto, certo? E por MAP, esse aqui é um dos ajustes que você vai ter que trabalhar mais, para poder também estar corrigindo o engasgo do carro, desempenho, cai muito aqui também, tá? Aí você vai ter que ter um estudo maior de como trabalha ponto, de ignição, quando você tem que dar ponto, tirar ponto. Também vai fazer muita diferença se você tiver um carro que está grilando muito, porque o carro tem turbina e tem muita taxa de compressão, você tira um pouco de ponto para ele não grilar tanto com carga, entendeu? A partida também, se você der partida, o motor estiver pesado, você tira um pouco de ponto, porque pode estar dando pré-ignição, entendeu? Tudo isso você tem que aprender para poder fazer uma leitura e saber quais os parâmetros que você vai trabalhar, tá legal? Por temperatura do ar também eu trabalho pouquíssimo, e temperatura do motor eu praticamente não trabalho, tá legal? Ponto de ignição de marcha lenta, aqui nesse caso. Tempo de carga de bobinas, tá? Isso é muito importante que você tenha esse parâmetro aqui, você vai pegar no manual da sua bobina, no manual da Fiotec tem, no manual de instalação da sua injeção programável tem esses valores básicos para você trabalhar. Isso é muito importante para que você não queime a sua bobina, tá legal? Eu não vou mexer nisso aqui. E limite de avanço também, você vai limitar o máximo que esse avanço vai chegar. Calibrar ponto de ignição. Esse calibrar ponto de ignição é o que você vai calibrar o ponto de acordo com a instalação que você fez lá na sua polia, na roda fônica, tá? Então você trabalha esse ponto de ignição, é aqui que você vai colocar o parâmetro zero, o PMS, 20 graus, enfim. Tem aí, você tem que dar uma lida boa para entender também por que é de 20 graus, enfim. Você tem que ler bastante todos os manuais, estudar bastante para você poder entender esse valor aqui. Tá legal? Bem, pessoal, eu acho que eu naveguei muito por aqui. Já consegui dar para vocês um diagrama geral de o que de como você vai fazer os primeiros ajustes, de como você entender o que são esses ajustes, o que cada sensor está te passando, tá? Então você vai... Eu vou ligar o motor aqui, a gente dá uma navegada aqui ó. No que o motor está te falando, a gente dá uma navegada nas informações que a injeção vai te passar e todo o monitoramento que você vai ter quando você instala uma programável no seu motor, ó. Pode ver, a primeira coisa é o giro, tá? TPS aqui, ó. O quanto a sua borboleta está abrindo, certo? Aqui de pronto nós temos também o avanço da ignição, que no nosso caso não estamos trabalhando a ignição, então esse valor é um valor que a injeção está passando, mas que não está sendo usado, tá legal? O valor de MAP, né, que é a pressão absoluta, conforme você acelera, a borboleta abre, esse valor cai, você segura, esse valor sobe, depois ele cai de novo, porque o giro do motor estabiliza, enfim, tudo isso aí você vai aprender vendo aqui esse computador de bordo, tá legal? Aqui o tempo de injeção, olha como esse tempo de injeção, ele trabalha bem baixinho, com um bico só, mesmo com essa borboletona aberta aqui, tá, no 1.6, ó o girinho, travadinho, então aqui você consegue ver, ó, outra coisa, quando você acelera, você consegue ver
como esse bico ele injeta mais combustível. Ó, o cutoff entrando, ó. Olha lá, zero, tá vendo? Ele zera para poder limpar o coletor de admissão. Porque quando você dá aquela pisada abrupta, ele injeta um pouco mais de combustível, o motor acaba não queimando todo o combustível, fica ali marcando, enchendo o saco. Aí o cutoff entra e dá aquela zerada para poder o motor puxar aquele excesso. Enfim, vocês vão conseguir entender a beleza de tudo isso, todo o conhecimento que está por trás de você conseguir fazer o motor funcionar dessa forma aqui, tá? Isso é muito legal. Ó, tempo de abertura dos bicos, tá vendo? Ó, você trabalha com um tempo bem baixinho aqui, mas esse valor pode chegar até 130%, enfim. Tempo máximo de abertura, aqui a gente tem é como se fosse um alerta, né? Então ele vai te indicar todas as informações que você teve. Isso aqui tá tudo um pouco confuso, porque eu não zerei, e mesmo que eu zerar, aquela gambiarra que eu fiz lá do LED me mandar para cá o sinal de rotação, e tá funcionando como sensor Hall, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Configuração. Opa, não é aqui. Não, peraí. Ó, sensor de rotação, distribuidor Hall, tá vendo? Ó? Então, essa gambiarra que eu fiz, ele acaba dando uma interferência. O que é interferência? Ele dá pra você, dá uma leitura pra gente aqui de uma rotação maluca, muito alta na partida. Então quando eu dou partida, essa injeção aqui vai pra 3.000, depois ela cai certinho. Mas, como vocês podem ver aqui, ó, isso só acontece na partida, porque depois disso, ó, ela tá certinho, qualquer giro do motor aqui, ela vai fazer a leitura certinho, ó. Não tem interferência, tá? Então, por isso que esse computador de bordo aqui, esses valores estão um pouco altos aqui, vai ter 10, 15 mil giros aqui, tá? Mas aí, ó, temperatura do motor, mínimo e máximo, temperatura do ar, você vai ter essa informação. Quando que num carro carburado, quando que num carro original, você tem essas informações? Dificilmente, tá? Então isso aqui é espetacular ter. E eu consigo zerar também. Aqui ele tá dando 0,3 de pressão positiva aqui, mas eu acho que não tá correto também, tá? Abertura de borboleta, ó, a gente consegue ter ó, rotação máxima, tá vendo? 16.000. Isso aqui não tá correto, tá? Foi uma interferência que deu aí. Mas, pessoal, basicamente era sobre isso que eu queria falar com vocês. O vídeo tá quase com 1 hora aí, mas deixa eu virar a câmera. Era sobre isso que eu queria deixar pra vocês aí, porque, tipo assim, a gente adquire um conhecimento muito grande para estar entendendo como cada sensor desse funciona, como cada parâmetro interfere no funcionamento do motor, enfim, todas essas informações a gente estuda muito tempo, muito conhecimento, e isso fica para quem? Né? A gente não consegue passar para um filho, no máximo para um filho, para um parente, para um amigo. E aí, pessoalmente falando, né? E aí, com essa função que a gente tem aqui nos vídeos, a gente consegue passar para vocês por meio do vídeo. Então eu quero deixar esse documento histórico aqui da minha vida, né? É um conhecimento que eu adquiri aí muitos anos de estudo, de pesquisa, de trabalho. Tô querendo passar esse conhecimento para vocês. E eu espero que vocês gostem, entendeu? E fique aí para que futuramente, daqui 10, 20, 30 anos, sirva de material de consulta, né? Material de estudo até, para quem quer mais informações sobre injeção eletrônica e sobre tudo isso aí. E com qualidade, eu tô gravando em 4K, 60 FPS, agora que eu fui ver. Eu ia diminuir para 30 para o vídeo não ficar com um arquivo tão grande, mas deve ter ficado enorme. Eu vou demorar aí uns 3 dias para fazer o upload desse vídeo para vocês, mas vou fazer. Pessoal, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. E você que maratonou aí, foi pausando, eu espero que você tenha adquirido um pouco de conhecimento aí. E se você vai injetar, se você já tem aí um material que você pode perder 1 horinha ali, mas que você vai ter um passo a passo básico
de como funciona a injeção, de como funcionam esses parâmetros aqui e ali, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Aí daqui a pouquinho tá escurecendo, eu vou para a escola, estudar mais um pouquinho, porque a gente tem que sempre adquirir conhecimento, você tem que ter muita humildade para adquirir conhecimento. A pessoa que ela é soberba, que ela não é humilde, ela acha que já sabe tudo e nunca vai sentar em uma sala de aula com 45 anos, sentar numa sala de aula para estar aprendendo, sabe? Tem professores que têm metade da minha idade que me dão aula e eu fico pensando, né, cara, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que aproveitar esse momento, tem que servir de incentivo para os meus filhos que também estão estudando, para que eles possam entender que o conhecimento que você adquire não é perdido. É o conhecimento que você vai levar para o resto da vida e, de preferência, fazer o que eu estou fazendo, né? Não levar para um caixão. Então, tipo assim, a gente pode a qualquer momento perder a vida e para onde vai tudo isso, né? Você não leva nada. Você leva o que você, as atitudes que você, o que você fez, você leva, né? Que você vai, se você foi uma pessoa que honrou aí a Deus, o Criador, né, na sua vida, você pode ter uma recompensa futuramente. Mas financeiramente falando, bens materiais, você não leva nada. E o conhecimento praticamente é uma coisa também que você não, você vai levar, né, entre aspas. É a única coisa que você leva, vai. Mas para que levar isso se você pode dividir isso com mais pessoas, né? Eu não pretendo dar aula, mas uma forma legal. Eu creio que uma das formas mais nobres de uma pessoa que adquire muito conhecimento, que é o caso que eu vejo várias pessoas aqui, que ficaram vários anos na Força Aérea, vários anos de engenharia, estudando muito, tem livros escritos, trabalhos publicados. E uma das formas mais nobres de você deixar isso para outras pessoas é vindo dar aula. Eles dão aula pra gente aqui, eu dou muito valor a isso. E eu acho isso de uma dignidade, de uma nobreza absurda, sabe? Então, pessoal, bora parar de falar besteira e tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!